Olá galera, tudo bom? Aqui é o professor Stanley. Vamos trabalhar mais uma aula de xadrez. Hoje o nosso tema vai ser voltado à questão de desenvolvimento de peças, certo? Vamos trabalhar em cima de desenvolvimento de peças. E aí nesse desenvolvimento, o tio quer que vocês prestem bastante atenção para não haver dúvida na hora de você trocar peça, na hora de você desenvolver essas partes do conteúdo, ok? Vamos lá, o tio vai trabalhar com o aplicativo Lichess, que é um aplicativo que eu gosto muito, principalmente de jogar online, ou até dar minhas aulas também, né? Voltar aqui à rede. Aqui está o programa aqui do Lichess, vou clicar. E como é uma aula que eu vou trabalhar a questão do desenvolvimento com vocês, eu vou em cima, por exemplo, de algumas partidas, né? Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu vou tentar desafiar jogador, criar uma partida. Eu vou desafiar jogador com o formato de personalizado. Até 1100. Só para vocês entenderem como é o nível um pouco mais leve, né? Você vai além do ponto mesmo. Criar uma partida. Vamos ver se alguém aceita aqui. Quem tiver um rate menor, de repente pode aceitar. Aí, em cima desse desenvolvimento, certo? Se alguém aceitar aqui, em cima do desenvolvimento é interessante que o aluno ele vá prestando atenção o que os oponentes podem fazer, certo? Essas dúvidas do que pode acontecer. Então é interessante você ver isso. Ó, pronto, aceitou aqui um desafio. O rate do jogador é 962, certo? Então vamos lá. Ele começou com o peão E4. Aqui você tem várias opções, certo? Eu vou, por exemplo, eu vou bater de frente. Colocar o peão de frente. Gosto muito de ensinar os meus alunos a ir desenvolvendo peças, certo? Aí o que seria esse desenvolvimento? Por exemplo, sempre tirar os cavalos e os bispos. Só que, por exemplo, se eu tirar esse cavalo para essa casa aqui, que é a casa F6, eu vou perder o peão. Então é interessante que você tente primeiro proteger, né, o peãozinho lá do outro lado. Que você pode com calma proteger, deixar o centro. O centro é o principal parte do jogo, certo? Aqui você pode, por exemplo, começar a sua estrutura aqui, ó. Pode desenvolver o cavalo para cá. Você percebe que o cavalo sempre pode ir para dentro, né, do jogo. Aqui eu vou proteger o cavalo. Que ele me ameaçou, não tem problema. Vou contra o bispo, vou proteger o outro cavalo. Se houver uma captura, no caso aqui, de repente você pode pegar de bispo. Até eu acho a melhor opção de bispo, certo? E aí você pode, por exemplo, agora você pega de bispo. E aí nesse caso esse bispo aqui a gente chama de bispo mal. Por que bispo mal? Porque ele não tem um movimento tão interessante, o seu peão está atrapalhando. Então é interessante que primeiro a gente dá um jeito de ver uma forma de trocar. Agora tem uma diferença, o nosso jogo a gente está com um par de bispos, certo? O bispo da casa preta e o bispo da casa branca. Isso é importante, o par de bispo ele é muito forte quando eles estão juntos. Aqui eu vou trazer o bispo para dentro. Quando a gente coloca o bispo dentro de três peões assim, a gente chama isso aqui de fianchetto. É uma palavra italiana, fianchetto. Aqui ó, você vai desenvolvendo. Aqui para ele não avançar o peão, eu posso, por exemplo, avançar o meu peão. Não, eu vou fazer o roque. Roque é uma jogada especial do rei e a torre, onde o rei anda duas casas e a torre fica ao lado. É a única jogada do xadrez que pode mover duas peças ao mesmo tempo, certo? Esse meu bispo também não tá legal. Tá para cá. Parece que o jogador caiu a rede dele, né? Pelo menos aqui a minha tá verdinha, a dele não está verdinha. Está cinza. Aqui pelo menos aqui ainda não está falando da questão de reivindicar a partida. Mas você vê que é importante, ó, que ele já falou, que eu posso reivindicar a partida, reivindicar a vitória no caso.
Mas aqui a ideia é o seguinte, deixa eu voltar aqui o lance. Você vê que a gente tem que desenvolver peças, certo? Eu vou reivindicar a vitória, mas eu vou voltar aqui. Deixa eu reivindicar logo a vitória. Pronto, reivindiquei. Porque é que eu volto o jogo, ó, vamos lá. Meu adversário ele começou com um peão na frente do rei, eu bati de frente. Ele com esse cavalo, ele tá atacando o meu peão. Então o que eu fiz? Trouxe o cavalo para proteger. Porque se ele pega esse meu cavalo, com esse cavalo ele pega o meu peão, eu ataco o cavalo dele. Ele avançou, eu também avancei, então ficou um jogo praticamente semelhante, né? Ele veio o cavalo, eu também vim. Bem, parece até que eu tô imitando ele, mas é questão de desenvolvimento de peça mesmo. Aqui ele capturou meu cavalo, captura de bispo, que é melhor pra mim. Que eu vou esconder o bispo em fianqueta lá. E aí eu fiz o rock, que é a jogada especial. Aí quando fiz essa jogada foi um momento que o nick dele aí, que é Giza Castilho 2009, deve ser uma pessoa de fora. É como se a internet dele tenha acabado e aí eu reivindiquei a vitória, certo? Vamos tentar outra partida. Deixa eu voltar pra cá, vamos tentar criar uma partida. Vamos ver se a gente consegue aqui com até 1200 aqui, ó. De repente a gente pode... Vou ter que ir com o aleatório aí, vamos ver se a gente consegue mais um desafio aí. Sempre trabalhando essa questão do desenvolvimento, certo? Sempre trabalhando essa questão do desenvolvimento. O desenvolvimento ele é muito importante. É interessante que você não fique gravando jogadas no xadrez. Se você ficar gravando, você fica como se fosse uma memória de robô. O xadrez, ele na realidade não é só o jogo em si. Ele tem a parte pedagógica, a parte artística dele, certo? E essa arte vai desenvolver bastante sua mente. E para desenvolver sua mente, você tem que analisar algumas situações. Então, tá aqui, ó, já está começando a ficar difícil para a gente conseguir desafiante, né? Desafiante tá ficando difícil. Deixa eu ver aqui, criar uma partida de novo. Deixa eu botar aqui um ritmo mais alto. 1400. Vamos ver se entra. 1400 já é um nível já um pouco maior. É um nível de jogador já bem elevado. Vamos ver aí se entra aí. Torcer que dê tudo certo. Essa partida é 5 minutos. É, pessoal, parece que nada, viu? Parece que tá difícil aqui, ó. Ó, entrou. Falamos, entrou. Aí eu vou enfrentar o C5 corte. C5 corte. Vamos lá. Tem jogador. Opa, o jogador acabou de cancelar a partida. Entrou e cancelou. Que maravilha. Entrou e cancelou. Vamos ver se a gente tem sorte de conseguir outra aí. Mas o cara de 900 e pouco jogou comigo e o de 1300 não jogou. Por que? Não sei. Porque aceitou, né? Aceitou pra cancelar a partida. Mas é difícil arrumar assim. Eita. Então deixa eu cancelar aqui. Eu vou jogar com pessoas do mesmo nível que eu mesmo. São partidas mais complicadas, mas... Vamos lá. 5 mais 0. Aqui vai ter pessoa, tá? Vai ter. Tentar explicar da melhor forma possível. Ó. Inclusive o cara tem uma pontuação maior que eu. Então quer dizer, tem uma forma muito maior que a minha. Vamos lá. Eu vou começar pelo peão dama. Vou desenvolver minhas peças normalmente, ó. Ô, tio, você desenvolveu o bispo logo. Mas continua aquele estilo de jogada que eu falei, né? Mesmo ritmo. Isso aqui não mudou não. Certo? Desenvolver o cavalo, só não vai ser naquele estilo lá porque o jogo já é um pouco diferente, né? É outro tipo de jogo agora. Aqui eu estou usando a minha estrutura de brancas, é o que eu gosto de jogar de brancas, certo? Mas aí você percebe que eu comecei primeiro fazendo o quê? Movimentando a questão dos bispos, dos cavalos, certo? Sempre do mesmo jeitinho que a gente estava conversando. Isso aí não mudou. O jogo tá por enquanto no embate aqui no meio, né? E é justamente isso que acontece, né? Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou
fazer uma quebra, eu acredito. Deixa eu pensar aqui um pouco. Eu vou botar a torre aqui por enquanto, porque aí quando eu fizer a quebra eu faço com a força total. Agora eu vou avançar esse peão. Pronto, isso eu queria. Aquele, querendo ou não, ele já deu uma diminuída, deu uma enfraquecida. Mesmo ele atacando o meu bispo, ele deu uma enfraquecida. Tentar aproveitar aqui as oportunidades nesse jogo aqui. Esperar ele. Ele trouxe para trás o jogo dele. Agora eu vou quebrar esse meio aqui, que é importante para mim nesse estilo de abertura que eu jogo. É muito importante fazer isso. Aqui eu vou atacar. Eu vou atacar o cavalo dele, né? Vamos ver qual é a ideia dele aqui. Pensar o que ele quer fazer, né? Rapaz, eu tô pensando aqui em fazer um sacrifício de peça. Será que vai dar certo? Eu vou forçar, porque é interessante pra vocês verem também. Vamos lá ver isso aí. Vamos ver aqui o que ele vai fazer. Cheque. O sacrifício existiu, né? E agora, como é que ele vai se defender nesse jogo aqui? Que eu tô ameaçando a dama dele, né? Aí ele desistiu. Então, eu venci um jogador que era muito mais forte que eu. Foi muito importante, viu? Isso aqui na aula, bem interessante. O cara tem mais de 100 pontos de pontuação aqui a mais que eu. Vamos ver de novo a partida. Foi bem interessante a partida aí, ó, pra vocês. Olha lá, eu fui de peão de dama. Esse de brancas aqui eu gosto muito de jogar com esse, é o sistema London. Aí se de repente algum de vocês quiserem estudar, tem muitos vídeos, certo, no YouTube, que é abertura do sistema London de xadrez. Aí você vê que sempre começa assim, com o peão D4. Quando o tio fala assim peão D4, é porque esse peão ele foi para casa D4, certo? Que é a coluna D e a fileira 4. Aí ele tem esse formato aqui, esse mesmo formato aqui que eu botei do bispo e dos peões aqui, é o formato do sistema London. Aí o jogador veio aqui, eu fiz o que? Eu protegi o peão, ó. Se por acaso, tio, se ele por acaso capturasse aqui, com esse peão que ele colocou, de vez de ele botar esse cavalo agora, ele capturasse com esse peão, capturasse o seu peão D4, aí eu pegaria com o peão E3, certo? Se por acaso ele fizesse isso, eu ia pegar com o peão E3. Mas no caso ele não fez, e eu segui minha estrutura de desenvolvimento. Desenvolvi bis, desenvolvi cavalo, você vê? Aquele mesmo desenvolvimento que eu disse a vocês, vamos desenvolver peça. Fiz o rock também. Aqui avancei para dificultar um pouco o meu adversário. Aqui, o que a minha ideia aqui é preparar o meio, né? Você vê que o meio, o centro vai ser importante para o desenvolvimento do jogo. E você viu que o centro foi muito importante, porque eu atrapalhei bastante o jogador. Olha lá. Quando ele fez isso aqui, esse tipo de jogada que ele fez agora, eu vou botar o lance, que é esse peão, quando ele vai para C4, é o estilo de jogada que não é interessante. Certo? Porque você volta e aí ele deixa fraco esse centro, porque quando eu avançar o centro vai ficar forte para mim. Aí ele puxou esse cavalo que eu sinceramente eu não entendi muito. Eu sei que ele depois ele avança o peão, né, na próxima jogada, mas esse cavalo fica muito mal posicionado aí nessa região. Eu aproveitei para garantir o centro. Quando ele fez isso aqui não me importava ele capturar o peão, até porque se ele pegasse meu peão eu tinha o bispo da casa C2 atacando o peão que ele capturasse e tinha a torre. Logicamente, se eu quisesse pegar, eu ia pegar de bispo, né? Eu sei que ele tem um bispo protegente, mas não foi uma jogada legal aqui. Eu aproveitei e ataquei o centro. Nem troquei para expulsar o cavalo dele. O cavalo dele justamente vai estar... É a única casa para ele boa. Seria essa. Ou até se ele quisesse, ele podia também colocar em G. Deixa eu ver aqui. G4.
Mas eu acho que mesmo assim com o G4 ele levaria o mesmo ataque, ou um ataque parecido. Mas ele botou aqui. Aí quando acontece uma situação dessa que eu ganho meio e eu fico com os meus bispos todo cravado, aí como o tio faz uns estudos toda vez que joga de brancas, o tio já sabe mais ou menos algumas armadilhas. E a armadilha que existe é essa, de sacrificar o bispo lá no cantinho em H7. Eu ataco, ele pega, aí eu dou cheque de cavalo, ele vai pegar o cavalo. O problema é que a minha dama ataca o cavalo dele e ele fica sem espaço. Aqui poderia ser interessante para ele, era ele voltar com o bispo aí para proteger o rei. Eu acharia até melhor a opção. Por mais que ele ainda ia ter muita dificuldade aqui, mas ele ainda ia ficar bem melhor, porque ele ia ter uma peça a mais. Aí ele cometeu o erro de voltar. Aí ele já perdeu o bispo aqui, eu acho que ele ficou nervoso, né, com o ataque, voltou. Aí aqui ele atacou minha dama, porém, quando eu boto minha dama aqui, ó, acabou, não tem mais o que fazer. Ó, professor, mas o jogo não acabou aqui, como é que acabou? Aí eu vou botar aqui na análise para mostrar a vocês como é que ia acabar essa partida. Ó, primeira coisa aqui, ó, foi em 19º lance. Primeira coisa é que ele era obrigado a trocar aqui. Aí você diz, ô tio, mas ele vai pegar a dama, ganhar 3 pontos e perder 9? Eu preferia tirar. Se ele tirasse, olha aí a sequência da jogada. Eu ia botar o bispo aqui. E aí já é mate de todo jeito. Para onde ele for, vamos dizer que ele primeiro que não tem como fugir o rei. Aí vamos dizer que ele bota a torre aqui. Ele vai levar um mate aqui. Ou aqui, que está protegido pelo bispo. Certo? Ah, tio, e se ele não botasse a torre aí? Tipo, se ele tirasse a torre, ia levar o mate do mesmo jeito. Ou aqui, ou aqui. É mate do mesmo jeito. Ô tio, mas como é que é mate? Cheque mate? Porque o reino pode pegar a dama, porque o bispo está protegendo a dama. Certo? Então, quando ele desistiu da partida, ele já viu isso. Ele viu que ou ele sacrificava a dama, que ele não queria perder, ou ele ia levar um mate em 2, 3 lances. Ok, pessoal, então nosso tema hoje foi desenvolvimento de xadrez. Espero que vocês tenham gostado bastante. O tio fez com muito carinho essa aula para vocês. E o tio também está com muita saudade. Gostaria de estar aí juntos para a gente se divertir muito, muito mesmo. Certo? Então, aproveite esse momento de quarentena para curtir bastante a família, que é um momento importante. Tentar se divertir. Aí quando eu falo em se divertir, de repente tem aluno que gosta, por exemplo, de ler, tem aluno que gosta de jogar algum joguinho no celular, ou gosta de assistir filme, gosta de assistir série, gosta de assistir desenho. E aí no momento de lazer que você tiver, aproveite e se divirta bastante, certo? É isso que o tio também está tentando fazer nos momentos possíveis com os meus filhos e a minha família. Então, muita saudade, espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula a gente desenvolve mais o xadrez com vocês. Um abraço do tio Stanley, do tio Sol para vocês. Tchau!